Aleluia! Glórias, glórias, glórias a Deus. Glórias a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, diante de pessoas tão abençoadas por Deus, diante de pessoas tão maravilhosas, que são vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu não digo isso isentando vocês de dificuldades, de problemas, nada disso. São pessoas que, assim como eu, não desistem, continuam firmes na fé, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as promessas que ele nos fez. Eu estou passando por aqui para mais um momento de gravação, de uma palavra de reflexão e de uma oração por você. Então não passe esse vídeo agora, espera um minutinho que eu vou estar orando pela sua vida e no final eu também vou orar pela sua vida novamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gostaria também de dar as boas-vindas para aquelas pessoas que se inscreveram, né, nesses últimos dias. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa derramar das maravilhosas e grandes bênçãos dele sobre a sua vida. Eu estou aqui para gravar uma oração, para gravar uma palavra de reflexão, para que você seja abençoado, para que você seja abençoada, apenas para isso. Então nós vamos orar agora, porque nós não podemos fazer nada sem a ajuda do nosso Deus. Vamos orar? Se você pode, fechar os seus olhos agora, parar uns minutinhos, tudo bem. Se você não pode, não tem condições, não tem problema. Mas aí, sabe, com o seu coração aberto, vai recebendo essa oração, coloca depois o seu amém, assim seja, eu concordo com essa oração, eu tomo posse. Depois você se manifesta aí nos comentários para que essa mensagem, para que esse seu gesto, que essa sua atitude vá para o mundo espiritual e comece a liberar as bênçãos do céu sobre você. Vamos orar. Ó Deus, eu estou aqui para mais um dia, para orar, Senhor, pelos meus amados irmãos e irmãs, deixar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para eles. E eu peço, Senhor, que nesse momento o Senhor venha encher os teus filhos de paz, de esperança, de alegria, Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo em que o único que pode nos proporcionar essas bênçãos maravilhosas é o Senhor. Então agora, Senhor, libera sobre eles uma unção de alegria, Senhor, uma unção de prazer de viver. Senhor, aquele, Senhor Deus, que tem perdido a vontade de viver, Senhor, aquele que está tão desanimado, Senhor, aquele que está tão preocupado, Senhor, toca nele nesse momento, Senhor, que ele, ao ouvir essa oração, ele começa, Senhor Deus, os sentimentos começam a ser ativados nele, e começa a vir uma unção de alegria, uma unção de prazer, uma vontade, Senhor, de continuar, uma vontade de orar, uma vontade de perseverar, Senhor, nos caminhos do Senhor, porque eles verão vitória. Eu estou aqui para ajudá-los, Pai, nesse processo, Senhor, para ajudá-los, ó Deus, nesse tempo, Senhor Deus, tão difícil. Ó Deus amado e Deus querido, assim como o Senhor um dia secou as minhas lágrimas, assim como o Senhor um dia cuidou de mim, cuidou da minha família, em momentos de deserto, Senhor, que eu não vi o fim, que eu pensava que nunca fosse acabar, que eu pensava que a minha situação, Senhor, não fosse mudar. E hoje eu estou aqui para testemunhar, Senhor, eu estou aqui para falar dessa força do Senhor. Se o Senhor não tivesse feito na minha vida, eu não estaria aqui para contar para eles, eu não estaria aqui para orar por eles, eu não teria sido, Senhor Deus, ajudada por Ti para hoje estar podendo ajudar todos eles. Toca neles com Teu poder, Senhor, cura, restaura, transforma, Senhor. Deus, em nome de Jesus, olha essa mulher que ora, Senhor, por um filho, por um esposo. Olha esse pai que ora pelo filho, que ora também, Senhor Deus, pela sua esposa. Pai, em nome de Jesus, restaura essas famílias. Pai, em nome de Jesus, traz união, traz alegria nesse lar, Senhor. Traz a Tua paz, traz a Tua esperança, Senhor. É disso que nós precisamos. Pai, toque nossos corações agora, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e guardá-la, Senhor, em nosso coração, para depois ser testemunha, Senhor. Nos ajuda a mudar. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores a cada dia, para que o testemunho, Senhor Deus, da nossa vida, da nossa postura, possa falar muito mais alto, Senhor, do que muitas palavras. Deus, querido, Deus amado, eu abençoo os meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, olha, você já recebeu essa oração de início, agora nós vamos ler a palavra. Se você pode, se você tem condições, pega a sua Bíblia lá, para você abrir a sua Bíblia, e quando eu estiver lendo o versículo, você possa acompanhar aqui na palavra de Deus também. Olha, eu mais uma vez gostaria de lembrar para você que não se esquecesse de deixar o joinha para mim, de dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a gente, fortalece o canal, e o YouTube também recomenda para outras pessoas, porque ele entende que é um canal que está falando de coisas boas. Então vamos ser portadores de boas notícias. Você curtindo, você já está evangelizando, porque o vídeo ele vai ser recomendado para mais pessoas. Eu peço também que você possa ajudar compartilhando da palavra de Deus, sendo um portador de boas novas, um portador de boas notícias, portador de paz, de esperança, de alegria para tantos outros lares que também estão precisando. E aqueles que não são inscritos, eu peço que se inscrevam. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, como essas pessoas da semana passada para cá fizeram, tomaram essa decisão, porque entenderam que eu estava sempre aparecendo para eles, eles entenderam que Deus estava me colocando na vida deles para ser uma bênção. E é a mesma coisa que eu falo para você. Eu oro por você, eu oro para aquelas pessoas que estão inscritas, para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, eu também oro da mesma forma, da mesma maneira. Não excluo ninguém das minhas orações. Então, tem uma palavra
aqui embaixo, escrito inscrever-se. Então é só você tocar ali, tem um sininho também bem pequenininho do lado, você clica no sininho, você vai ser notificado. Mas aí por que eu preciso também tocar no sininho? Para você receber as notificações. Sempre vou postar aqui uma oração, uma palavra para te abençoar. Você vai ficar sabendo e aí você vai entrar quando você puder para você ouvir. É somente isso, por essa razão. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e Deus te recompense em nome de Jesus. Muito obrigada aos irmãos que têm pedido oração, tem irmãos que colocam nos comentários pedindo oração pela família que não se converteu. Eu tenho orado por vocês, pela saúde, eu tenho orado também pela saúde de vocês, por várias outras questões que às vezes vocês colocam nos comentários, estou sempre colocando diante do Senhor. No meu momento de secreto com Deus, eu estou sempre colocando vocês em oração também. Se você pegou a sua Bíblia, abre a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, nós vamos ler no capítulo 64. Isaías, profeta Isaías, capítulo 64, nós vamos ler apenas o versículo 4, Isaías 64, versículo 4, que diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu vou ler novamente o finalzinho. Que trabalham para aqueles que nele esperam. Em quem que você está esperando? Em quem que você tem colocado a sua expectativa? Em quem que você tem colocado a sua esperança, a sua alegria, a sua felicidade? Em quem você tem esperado? Você tem esperado em homens? Porque assim, eu não estou dizendo que todos os homens são iguais, que assim, que prometem as coisas e não fazem. Não, não é isso. Não é isso. Nós temos muitas pessoas boas nesse mundo. Muitas pessoas. Louvado seja Deus por pessoas boas. Nós temos pessoas bem intencionadas. Nós temos pessoas que nos prometem as coisas e elas realmente cumprem, elas realmente fazem. Mas tem pessoas também que nós colocamos muita expectativa, nós colocamos muito de nós, sabe? Da nossa esperança de que aquela pessoa vai mudar, vai fazer, e a gente fica esperando. E aí, muitas das vezes, a gente fica decepcionado, porque são pessoas falham, eu falho. Eu também falho. Eu não sou perfeita. Eu não estou aqui porque eu sou perfeita. Eu estou aqui porque eu venci fases muito difíceis na minha vida e Deus tem tocado no meu coração para eu testemunhar, para eu falar para pessoas aquilo que aconteceu na minha vida. E esse versículo que eu li aqui, onde fala que, olha, desde os tempos antigos, bem antigos, ninguém ouviu, né? Ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu. Quem? Outro Deus. Outro Deus além de ti, e que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha para todas as pessoas? Segundo esse versículo aqui, não. Ele não trabalha para todas as pessoas. É muito comum, né, a gente falar assim, Deus está trabalhando. Olha, Deus não está parado, Deus está trabalhando. Mas aqui no versículo está bem claro. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então eu preciso esperar no Senhor. Se eu estou esperando no Senhor, eu posso descansar, porque a palavra diz que ele trabalha por mim, que ele cuida das minhas causas, enquanto eu estou trabalhando para ele, enquanto eu estou fazendo a obra, enquanto eu estou ali na minha posição, esperando nele, fazendo aquilo que eu posso fazer. Porque tem coisas, esperar, quando a gente fala esperar, não é cruzar os braços, deitar numa rede, ficar toda a vida. Não, é a gente fazer aquilo que compete a gente fazer, mas não fazer aquilo além. Sabe aquele problemão, aquela situação toda que a gente gostaria tanto de ver? Então a gente não vai ficar parado esperando. A gente vai fazer o que a gente pode fazer, o que a gente tem condições de fazer. Aquilo que a gente não tem condições de fazer, não tem condições de mudar, o nosso Deus fará. Uma vez que a gente creia nele, uma vez que a gente espera por ele, uma vez que a gente esteja na posição, uma vez que a gente não desista. A gente não pode desistir. Se a gente desistir, nada vai acontecer, nada vai mudar. Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele não esperam. Então eu quero dizer para você, quero já liberar para você essa declaração. Deus está trabalhando por você. Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu dessa luta que você está passando, sabe, na sua saúde, com a sua família, com um filho seu, com um familiar seu, no trabalho, ali no local de trabalho, seja onde for, Deus não esqueceu de você. Se você é aquele que está sempre na presença dele, se você é aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, se Deus não é para você apenas um visitante da sua casa, mas é aquele que permanece, é aquele que vive, é aquele que mora, é aquele que faz parte da sua família. Quando eu oro assim, eu falo assim para Deus, eu falo, Senhor, o Senhor não é um visitante, o Senhor não é um hóspede na minha casa. O Senhor faz parte da minha família. O Senhor mora, o Senhor vive aqui comigo, com meu filho. Senhor, então, o Senhor, ele está em todos os momentos. Se você é essa pessoa, eu quero te dar uma boa notícia agora. Não desista, permaneça, porque ele está trabalhando por você. Olha, nos próximos dias, nos próximos meses, você vai ver um sinal desse Deus que trabalha por você. Quando você não tiver, sabe, assim, quando você estiver assim, esperando tranquilamente no Senhor, ele virá com o poder dele, trazendo a resposta, trazendo a solução daquele problema, sabe, te dando alívio, te fortalecendo para você não desistir, para você não parar.
Quantas as vezes no meu passado, quando eu estava tão mal, quando eu estava chorando, às vezes os meus olhos estavam inchados de tanto chorar, eu tinha vergonha de ir para a igreja, falei, gente, vou chegar lá, todo mundo vai ficar perguntando, você chorou? Por que você chorou? O que está acontecendo? E às vezes a gente não quer falar, né? Às vezes a gente quer chegar ali, adorar o Senhor, ficar na nossa, embora. Mas os nossos irmãos que gostam da gente, muitas das vezes chegam, quer dar uma palavra, e né, se entristece de ver a gente ali sempre na mesma, né, faz aquele apelo, a gente vai lá para frente para o altar chorando. Meus irmãos, enquanto a vitória não vem, é isso mesmo. É isso mesmo. Se a gente ficar em casa parada, não vai resolver também, não. Não vai. Às vezes a gente fica em casa, sabe? Aí vem mais problemas, a gente vai para casa do Senhor, a gente começa a louvar, vem um irmão dar um abraço, dá uma palavra, daqui a pouco o pastor libera aquela palavra maravilhosa e a gente volta para casa como? Diferente. Com a nossa alma mais leve, com um sentimento de vitória, uma certeza. A gente volta fortalecido, dizendo, não, eu vou continuar, eu não vou desistir. É assim. O cristão que confia nessa palavra aqui, é assim que ele anda. Então, guarda no seu coração essa palavra hoje. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Ele trabalhou lá no passado, pelos teus servos no passado, e ele ainda trabalha, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Essa é a palavra que eu libero para você nessa hora. Receba, meu irmão. E agora eu vou orar por você mais uma vez. Se você quer receber uma oração, fica aqui, levanta sua mão, faz um gesto aí que você tenha fé, junta sua fé comigo e nós vamos orar. Deus, nós acabamos de ler a tua palavra e nós queremos declarar aqui, Senhor, eu e junto com os meus irmãos aqui queremos declarar, nós acreditamos nessa palavra, nós confiamos nessa palavra e nós temos certeza de que o Senhor está trabalhando por nós, o Senhor não está parado, o Senhor é o mesmo do tempo de Isaías, do tempo de Jeremias, do tempo de Abraão, do tempo de Isaac, o Senhor é o mesmo, do tempo dos apóstolos, Pai, o Senhor é o mesmo, o Senhor ainda está trabalhando por nós cremos nisso. Senhor, olha essa luta, Senhor, que a gente vem atravessando um tempo já, Senhor, e nada acontece, nada muda, nós queremos colocar diante de Ti mais uma vez. Pai, se é questão de saúde, nós queremos colocar mais uma vez. Se é questão, Senhor Deus, na família, no casamento, na vida de um familiar, aquele que não se converte, aquele, Senhor, que não muda, nós mais uma vez queremos colocar diante de Ti. Nós não vamos desistir de orar, nós vamos acreditar na Tua palavra e nós vamos crer. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel para mudar a nossa estação. E nós vamos continuar, nós não vamos desistir. Pai, toca nos meus irmãos. Toca nessa situação tão difícil que eles estão agora, Senhor, colocando diante de Ti. Ele está colocando agora, junto comigo, Senhor, eles estão colocando. Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor, ao encontro deles e age, Senhor, por favor, nessa causa dos meus irmãos. Eu te peço isso no nome de Jesus, daquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra. Muito obrigada por você ter ficado até esse momento. Deus te abençoe. Continue ouvindo. Amanhã eu tenho outro vídeo para colocar aqui. Amanhã eu tenho uma outra oração para fazer por você. Manda essa oração para outras pessoas que estão precisando. Deus te abençoe. E não se esqueça de dar o like no vídeo para mim. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, meu irmão. Fica com Jesus. O Senhor possa te fortalecer cada vez mais.